O que seria a OMC, a Organização Mundial do Comércio? O que seria? Olha, ela foi criada em 1944, quase ali no final da Segunda Guerra Mundial. Uma tentativa de combater ali o protecionismo, para abrir as suas barreiras, para termos ali uma maior acessibilidade ao comércio exterior. Bom, e aí os aliados se reuniram na Conferência de Bretton Woods, no qual foram estabelecidas as bases de um novo sistema para regular as relações econômicas internacionais. Então, veja bem, o start da OMS foi em 1944, na Conferência de Bretton Woods, ok? Nessa conferência, os países decidiram que a nova ordem mundial seria constituída a partir da criação de 3 organizações internacionais: o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o BIRD, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, principalmente voltado ali para os países que sofreram com a guerra, e a OIC, Organização Internacional do Comércio. O objetivo era promover a cooperação internacional por meio da institucionalização de um sistema a reger as relações econômicas internacionais. Vamos ver um pouquinho de cada um deles. O FMI e o BIRD, ou seja, o fundo e o banco, eles foram criados, mas a OIC não, porque os Estados Unidos, eles não quiseram assinar a carta, o estatuto ali criando a OIC. E assim, os Estados Unidos já era um dos países mais importantes do cenário internacional. Dessa forma, a OIC ela não chegou a ser constituída, mas em 1947, ou seja, 3 anos depois, os países celebraram um acordo internacional conhecido por GATT 47. Então, olha só, a OIC ela não chegou a ser constituída. Nós tivemos aqui a criação do FMI, do fundo, do banco, que foi o que é chamado de BIRD, mas a OIC, ela não foi criada. Dessa forma, fizeram acordos chamados de GATT 47, que é o Acordo Geral sobre Tarifas de Comércio. Esse acordo internacional, ele regeu o sistema multilateral do comércio durante quase 50 anos. Então, e não obstante a OIC não ter sido criada, eles desenvolveram o GATT, e o GATT perdurou ali regulamentando o comércio internacional por quase 50 anos, até que teve, de fato, a criação não da OIC, mas sim da OMC. Então, a OIC, ela acabou virando a OMC. O GATT 47 não foi uma organização internacional, mas sim um acordo internacional. Então, muito cuidado, viu? A OAB, ela adora colocar isso daqui dessa forma. O GATT não é uma organização, mas sim um acordo internacional, tá? Sobre a égide do GATT 47, foram desencadeadas diversas rodadas de negociação. A mais famosa delas é a rodada do Uruguai, de 86 a 94, na qual foi criada a própria OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, olha só, a OMC ela foi criada tão somente entre 86 e 94, numa rodada no Uruguai, numa rodada do próprio GATT, ok? Bom, particularmente o comércio de serviços e os sistemas de propriedade intelectual relacionados ao comércio foram os objetivos centrais para a criação da OMC. Não podemos esquecer também que na rodada do Uruguai foi estabelecido um novo sistema de solução de controvérsias, muito mais eficiente que o anterior. Então, também trouxe para nós ali uma sistemática, um novo sistema para reger as controvérsias entre os países. Seguindo, as funções da OMC estão definidas lá no artigo 3º do Acordo de Marrakech, ou seja, mais um tratado, Olha aqui, os objetivos da OMC: administrar os acordos internacionais entre seus membros, servir como um fórum para negociações internacionais de comércio, solucionar controvérsias comerciais entre seus membros, proceder à revisão das políticas comerciais dos países membros, alcançar maior coerência na formulação de políticas econômicas em escala global, incluindo a cooperação com o FMI, o fundo, e o Banco Mundial. Então, vejam bem, aqui são as funções, os objetivos da OMC. Hoje, a OMC ela é composta por 164 membros. Veja bem, não são todos os países do mundo, Mas, mesmo assim, é um grande número,
de países, né? E até em razão disso, é difícil conseguir ali um consenso sobre os rumos que o comércio internacional vai seguir, né? No âmbito da OMC, lá, de acordo com o artigo 9º de Marrakech, a regra geral é que as decisões sejam adotadas por consenso. Então, veja bem, galera, conseguir consenso de 164 países não é tarefa fácil. Nem na nossa casa, às vezes, ali é uma família de 3, 4, 5 pessoas, é difícil o consenso. Imagina com 164. Imagina com 164 países, né? Bom, vamos lá. Vamos estudar agora a estrutura institucional da OMC. Tá lá no artigo 4º do Acordo de Marrakech. Veja bem, toda hora eu tô falando desse acordo, ele é importante para quem está estudando a OMC. Ah, professora, mas a OMC não surgiu lá na rodada do Paraguai, na rodada de 86 a 94, lá no Uruguai? Sim, surgiu lá. Mas a estruturação, os objetivos, as funções, todo o regimento da OMC está regrado no Acordo de Marrakech. Então, é importante sempre ter esses dois tratados em conhecimento, tá? Bom, lá no artigo 4º fala para nós que a estrutura institucional da OMC, o órgão máximo seria a Conferência Ministerial. Então, olha aqui, já estamos vendo um organograma, né? Aqui, ó, o órgão máximo seria a Conferência Ministerial, composta por representantes de todos os membros, que se reunirá pelo menos uma vez a cada 2 anos, em reuniões ordinárias. Tem como tarefa desempenhar as funções da OMC quando está reunida. Então, olha só, a conferência ministerial é como se fosse a assembleia lá na ONU, né? Então, é aqui na conferência ministerial que eu vou reunir os 164 países. E quando ela não está reunida, quem é que desempenha as funções da OMC? Olha, nós temos aqui um conselho geral. Lá na ONU era conselho de segurança, né? Aqui na OMC é chamado de Conselho Geral, o segundo órgão. O primeiro foi a Conferência Ministerial e o segundo, o Conselho Geral, também composto por todos os representantes dos Estados-membros, que desempenhará as funções da OMC nos intervalos entre as suas reuniões. Então, olha, já que a conferência é a cada 2 anos, vamos criar aqui um Conselho Geral que se reunirá nesse meio tempo, né? Quais que são as funções do Conselho Geral? Olha, é função de órgão de solução de controvérsias. Então, aqui nós temos um órgão jurisdicional, consultivo, deliberativo e ainda de órgão de revisão das políticas comerciais. Descendo ainda aqui a escala hierárquica dos órgãos da OMC, nós temos ainda o Conselho para o Comércio de Mercadorias, o Conselho para o Comércio de Serviços e o Conselho de TRIPS, que fala sobre os direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. Então, aqui nós dividimos o Conselho Geral em 3 subconselhos. Seguindo aqui, o Conselho para o Comércio de Mercadorias tem como função principal supervisionar o funcionamento dos acordos multilaterais relacionados ao comércio de mercadorias. Já o Conselho para o Comércio e Serviços, ele tem como função supervisionar o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços, também chamado de GATS, né? E o Conselho de TRIPS tem como função supervisionar o acordo sobre os aspectos de direito de propriedade intelectual relacionado ao comércio, né? Que são as TRIPS, ok? Cada um desses 3 conselhos tem como faculdade de estabelecer órgãos subsidiários, ou seja, se desconcentralizar, né? Que sejam necessários. Com base nessa permissão dada pelo Acordo de Marrakech, são criados os comitês, que são... Dessa forma, nós temos diversos comitês, né? Olha, Comitê de Acesso de Mercados, Comitê de Agricultura, de Medidas Sanitárias, etc. Nós temos aí uma série de comitês bem específicos direcionados para cada ramo do comércio. Seguindo, outro órgão que também está presente aqui na estrutura da OMC é a Secretaria, que é dirigida pelo diretor-geral, nomeado pela Conferência Ministerial. Quais são as funções desse diretor-geral? Olha aqui, tem caráter exclusivamente internacional, ou seja, eles atuam desvinculados de qualquer governo e irão abster de realizar qualquer ato que seja incompatível com a sua condição de funcionários internacionais.
Igual na ONU, o secretário da OMC vai convocar, vai publicar, vai comunicar o que uma secretaria faz, ok? Princípios do sistema multilateral do comércio. Sempre tem princípios, né? Quais são os princípios, professoras, aqui da OMC? Primeiro, princípio da não discriminação. Olha aqui, é um dos sistemas básicos, né? Que se desdobra em outros dois princípios. O princípio do tratamento nacional e a cláusula da nação mais favorecida. Então, olha aqui, pelo princípio da não discriminação, eu tenho dois outros princípios. O que é o princípio do tratamento nacional? Ele impede que os produtos estrangeiros recebam um tratamento menos favorável que os produtos nacionais. Em outras palavras, esse princípio tem como objetivo evitar a discriminação entre o produto nacional e o produto importado. Por isso, olha, eu vou dar tratamento nacional para os produtos estrangeiros, ok? Bom, e o princípio da cláusula mais favorecida? Olha aqui, sempre que um membro da OMC conceder um privilégio a qualquer país, integrante ou não da OMC, veja bem, ele deverá estender esse privilégio a todos os outros membros. Então, olha só, qualquer privilégio que você der nas transações comerciais a outro país, inclusive que nem seja membro da OMC, você tem que estender esse privilégio para todos os membros da OMC. Veja bem aqui então, olha, um exemplo. O Brasil, membro da OMC, estabelece que a alíquota do imposto de importação sobre computadores do Japão será de 5%. Nesse caso, o Brasil será obrigado a estender essa mesma preferência, ou seja, essa alíquota de 5%, aos computadores originários de todos os outros membros da OMC. Dessa forma, os computadores originários da Alemanha, dos Estados Unidos e França, todos que são membros da OMC, sofrerão a incidência de alíquota de 5% do imposto de importação. Outro exemplo, se o Brasil ali der uma alíquota favorecida para um determinado produto da China, ele tem que estender essa alíquota para todos os 163 membros da OMC, ok? Então, se você dá um tratamento favorecido para uma nação, tem que estender para todos os demais países que compõem a OMC, ok? Esses são os nossos princípios aqui da OMC. Agora, sistema de solução de controvérsias. E quando dois países não estão se entendendo, tá havendo aqui divergência, tá surgindo uma lide comercial. Olha só, talvez esse seja o ponto mais importante da OMC, entender como que se dará essa gestão desses conflitos. Então, vamos lá. Quando os países celebraram o GATT de 47, eles decidiram estabelecer um procedimento para a solução de controvérsias. Embora já até tivesse ali um procedimento, ele não tinha tanta efetividade. Somente com a criação da OMC em 94 é que a solução de controvérsia comercial adquiriu maior destaque e aplicação prática. Só a partir da criação da OMC que os estados de fato começaram a cumprir as determinações da OMC e a respeitar os acordos entre as nações, ok? Mas por que, professora, que não tinha efetividade? Olha só, o GATT 47, ele carecia de regulamentação, possuindo muita flexibilidade. Dessa forma, sempre os países iam encontrando algumas brechas. E mais, pela regra do consenso, até o infrator deveria concordar com as decisões das partes contratantes. Então, até ele deveria concordar com a sua penalização. Ele ia concordar? Não. Então, dessa forma, nós tínhamos ali um sistema que não tinha efetividade. Com a criação da OMC, modificou completamente esse cenário, né? A solução das controvérsias passou a ser regulamentada por um acordo multilateral destinado especificamente para este fim. Então, olha só, nós criamos um mecanismo à parte para solucionar conflitos. Nós criamos ali toda uma hierarquia, toda uma sistemática para julgar esses conflitos. Então, olha só, o entendimento relativo a normas e procedimentos sobre solução de controvérsias. Esse foi o documento, está lá no anexo 2 do Acordo de Marrakech. Várias foram as inovações trazidas por esse novo acordo, dentre as quais citamos a regra do consenso negativo
e a criação do órgão de apelação. Vamos estudar agora detalhadamente como que se dá essa sistemática de solução de controvérsias. Olha só, o consenso negativo é o nome que leva ao processo decisório no âmbito do sistema de solução de controvérsias do OMC. Segundo essa regra, do consenso negativo, uma decisão somente não será adotada caso todos os membros da OMC com ela não concordem. Então, veja bem, é o contrário do que era previsto antigamente. Antigamente, todos deveriam concordar com a aplicação daquela sanção. Agora, veja bem, é o contrário. A sanção será aplicada mesmo se alguém discordar. Por quê? Ela só deixará de ser aplicada se todos não concordarem. Então, eu preciso agora de um consenso negativo. Eu só vou deixar de aplicar aquela decisão se todos não concordarem com aquela decisão. É o contrário, galera. Vamos imaginar um caso prático aqui, situação da Venezuela. Veja bem, pessoal, imagine que os Estados Unidos falam o seguinte, olha, eu vou fechar as barreiras com a Venezuela para ver se aquele regime ditatorial caia. Imagine que os Estados Unidos falem isso. E nós estamos sobre a égide do GATT 47. Lá o consenso era de todos. Então, olha, todos os países deveriam concordar com os Estados Unidos e fechar as barreiras. Se não, não poderia fechar as barreiras. Inclusive a própria Venezuela, afinal de contas, ela faz parte da OMC. Então, todos os países tinham que concordar com aquela decisão para que aquela decisão fosse levada adiante. Galera, vocês acham que isso ia ter efetividade? A própria Venezuela já não ia concordar com isso, perceba? Então, não tinha efetividade, aí a regra inverteu. Agora, olha só, imagine que a OMS toma ali aquela decisão, acate a decisão dos Estados Unidos de fechar as barreiras comerciais com a Venezuela. Para que isso não tenha eficácia, todos os membros devem manifestar pela não concordância. Imagine que dos 164 países, 30 fala, eu quero continuar, não me interessa, sua decisão é voto vencido, ok? Então, aqui nós temos o consenso negativo. A decisão só será desconsiderada, só deixará de ser aplicada se todos não concordarem, ok? Isso é o consenso negativo. Continuando, órgão de apelação. O órgão de apelação, por sua vez, é um órgão permanente, é um verdadeiro tribunal internacional composto por 7 juízes competentes para julgar em caráter recursal as controvérsias comerciais. Então, olha, não concordamos com essa decisão. Para onde que nós podemos recorrer? Para o órgão de apelação, composto por 7 juízes. Veja bem, a importância de um sistema de solução de controvérsias comerciais reside em aumentar o valor prático dos compromissos assumidos, ou seja, tornar aquilo congente, obrigatório, evitando que as normas multilaterais, ou seja, as normas dos próprios estados, não se coadunem com a realidade do comércio internacional. Nesse sentido, o sistema de solução de controvérsias, olha, isso aqui é muito importante. O sistema de solução de controvérsias também representou um importante passo no aprofundamento institucional do sistema multilateral de comércio, conferindo maior previsibilidade e segurança jurídica. Porque agora os países estão amparados em normas cogentes, em normas obrigatórias. Vamos ver como que se dá esse procedimento, essa processualística para que a OMC decida sobre aquela controvérsia comercial. Veja bem, o procedimento de solução de controvérsias, ele tem início quando um membro do OMC, ou seja, um dos países, julgando-se prejudicado, solicita consultas, negociações diretas com outro membro que ele considera estar violando a normativa multilateral. Ou seja, o próprio membro vai solicitar um parecer, uma consulta para o membro que está violando. Então, imagina, os Estados Unidos solicita ali uma consulta por conta de um ato que ele não concorda com a China. Então, ele instaura ali um processo contra a
China. Em outras palavras, uma disputa comercial tem início quando um membro da OMC adota uma política comercial que um ou mais membros consideram-se incompatíveis com os acordos internacionais. Dessa forma, a parte interessada deverá iniciar consultas chamadas de negociações diretas com a parte que supostamente está violando as obrigações multilaterais. Então, os Estados Unidos vai lá na OMC e fala: China, vem aqui. Me dê aqui uma consulta sobre isso que você está fazendo, porque eu não estou concordando com essa sua atitude. Isso está prejudicando, está contra determinado ato regulamentado aqui na OMC. Essa é uma frase obrigatória do sistema de solução de controvérsias, já que o objetivo é chegar a uma solução mutuamente aceita. O prazo máximo para a fase de negociações direta é de 60 dias. Aqui é como se a gente fosse instaurar o contraditório e a ampla defesa. Então, os Estados Unidos chamam a China e a China vem para fazer as negociações diretas, né? Responder aqui às consultas. E o prazo máximo dessa primeira fase, né? Desse primeiro passo é de 60 dias, ok? Continua. Bom, o sistema de solução de controvérsias também prevê que as partes litigantes podem entrar em acordo e voluntariamente recorrer aos bons ofícios, conciliação e mediação. É o que se almeja, né? As negociações diretas, portanto, olha só, são a primeira fase de uma disputa comercial desenvolvida no âmbito da OMC. Assim, estaria errado se nós falássemos que a solução de controvérsia na OMC somente começa após as partes terem tentado chegar a um acordo por negociações diretas. Então, muito cuidado com a interpretação que vocês dão a essa frase, tá? Isso aqui, inclusive, já caiu na prova da OAB. As negociações diretas são a primeira fase de uma disputa, olha só, disputa comercial, ok? É o primeiro start aqui para a OMC tentar solucionar esse conflito. Se vai ou não desencadear em um acordo, aí é outra história. Caso não seja possível, inclusive, uma solução mutuamente aceita, ou seja, um acordo, a parte que se julgar prejudicada poderá solicitar ao órgão de solução de controvérsias, OSC, o estabelecimento de um grupo especial. Então, olha, a OSC, órgão de solução de controvérsias, ele vai criar um grupo especial para tentar solucionar esse conflito. Então, o OSC, então, irá decidir pelo estabelecimento do grupo especial pela regra do consenso negativo, que significa que este não será estabelecido apenas se todos os membros da OMC se manifestarem formalmente contra essa decisão. Então, tudo aqui na OMC é consenso negativo. Eu vou instaurar aqui, então, um comitê, né, um órgão para julgar esse conflito. Todos os membros têm que discordar para que esse órgão não seja criado. Esse é o consenso negativo. O grupo especial ele será composto por 3 integrantes, podendo até ser 5 se os países assim quiserem. Os países que estão em litígio podem decidir, não, o grupo vai ser de 5 integrantes. Quem escolhe são os próprios países que estão ali na lide, mas se eles não entrarem em consenso, o diretor-geral da OMC, né, lembra lá do secretário, ele vai decidir quem serão esses membros. E mais, ó, esses integrantes, eles não precisam ser nacionais dos estados envolvidos nas controvérsias comerciais, ok? O grupo especial, lembrando, galera, que quem é que determina esse grupo? O órgão. Então, esse é o trabalho. O grupo especial, ele dará oportunidade para que as partes ali apresentem as suas argumentações, que terceiros que possuam interesse substancial na disputa, né, uma espécie de amicus curiae, né, enfim, também poderão apresentar as suas argumentações. Bom, nesse caso, olha só, o Brasil, a União Europeia e os Estados Unidos participam como terceiros interessados de praticamente todas as controvérsias comerciais. Exatamente por serem os países que deram ali o start para a criação da OMC. Seguindo. Após o exame da controvérsia, o grupo especial emite um relatório provisório que é submetido aos comentários das partes litigantes. E serão considerados pelo grupo especial na emissão do relatório final. Uma vez que nós tenhamos aqui o relatório final, né, primeiro o provisório, depois o final,
Este é divulgado a todos os membros da OMC. No entanto, ele não é automaticamente vinculante. É obrigatório para as partes. Para que ele, de fato, se vincule, é necessário que ele seja adotado pelo OSC. Olha só, a decisão de adotar o relatório final do grupo especial é tomada mediante a regra do consenso negativo, ok? Só deixará de ser aplicado se todos os membros não concordarem, tá? O relatório final do grupo especial contém recomendações para a solução da controvérsia. Um exemplo seria a recomendação de que um país B retire subsídios ilegais que venha concedendo a seus agricultores, beleza? Então, imagine, por exemplo, naquele caso lá, Estados Unidos e China. Então, que a OMC determinasse que a China parasse de dar subsídio especial para os seus agricultores e assim conseguisse colocar o seu produto no mercado no mesmo parâmetro que os demais países. Está tendo muita controvérsia na OMC por conta dos produtos chineses, né? Eles estão chegando no mercado a um preço extremamente fora da competição que os produtos nacionais. Não foi por isso que Trump barrou por um certo tempo os produtos oriundos da China, porque estava quebrando ali a indústria nacional? Exatamente por isso, né? Então, tudo isso são barreiras econômicas de protecionismo para que tente se equilibrar as relações comerciais. Então, teve ali uma disputa entre Estados Unidos e China exatamente por conta disso. A China estava dando muito subsídio para a sua produção interna. Dessa forma, seus produtos estavam chegando no mercado a um preço bem inferior aos demais produtos estrangeiros. Veja aqui no Brasil. Galera, a indústria brasileira consegue competir com a indústria chinesa? Complicado. É possível, todavia, que qualquer uma das partes na controvérsia recorra ao órgão de apelação da OMC. Então, olha, eu não concordei com esse relatório final que foi acatado aqui pela OSC. Eu posso recorrer? Sim, aí eu vou recorrer para o órgão de apelação, né? É possível, veja bem, que qualquer uma das partes na controvérsia recorra ao órgão de apelação. Mas atenção, o recurso ele deve ser interposto antes que a OSC acate aquele relatório, tá? Então, ele tem que ser tempestivo, tem que cuidar aqui do prazo. E o órgão, né, que vai julgar será o órgão de apelação, ele que vai receber o seu recurso. Lembrando que tem que ser, então, tempestivo, olha, impetrado antes de uma reunião da OSC, realizada com o objetivo de adotar o relatório do grupo especial, que ocorre dentro do prazo de 60 dias da distribuição do referido relatório. Então, veja bem, olha só, esquematizando aqui novamente. O grupo especial vai elaborar o relatório provisório. Depois do provisório, o relatório final. Quando ele elabora o relatório final, ele vai encaminhar para a OSC homologar. Então, veja bem, essa homologação ela vai acontecer no prazo de 60 dias. Então, dentre esse prazo de 60 dias, eu tenho que já apresentar o meu recurso para o órgão de apelação. Eu não posso esperar a OSC homologar, ok? Bom, seguindo. O órgão de apelação, ele possui natureza permanente, composto por 7 pessoas com experiência comprovada em direito e comércio exterior, em assuntos dos tratados e acordos da OMS, enfim, né? Os integrantes do órgão de apelação são denominados juízes, os quais são nomeados pelo OSC, por consenso, para um período de 4 anos. Então, os juízes da OMC, eles ficam lá no órgão por 4 anos, podendo ser renovados por uma vez. O órgão de apelação, ao contrário aqui do grupo especial, irá limitar a apreciação das questões de direito. Após o exame da controvérsia, o órgão de apelação poderá confirmar, modificar ou revogar as conclusões do órgão do grupo especial. Esse será encaminhado ao OSC para adoção, que obedecerá mais uma vez à regra do consenso negativo. O relatório do órgão de apelação e o relatório do grupo especial, quando adotados pelo órgão de solução de controvérsias, tornam-se obrigatórios e
irrecorríveis. Afinal, a instância máxima seria aqui o órgão de apelação, né? As recomendações deverão ser obrigatoriamente cumpridas pelas partes litigantes. Alguém até poderia argumentar, né? É só a pessoa não... Alguém até poderia argumentar, né? É só o país não cumprir. Não, olha aqui, isso é um argumento sem validade perante o direito internacional, porque uma vez que o país é signatário ali daquele tratado, que ele ratificou aquele tratado, que ele faz parte daquela organização internacional, ele tem que cumprir todas as suas determinações, ok? Há países que não cumprem, obviamente, essas decisões. No entanto, é justamente em virtude de serem obrigadas a fazê-lo que existe a possibilidade que sofram retaliações comerciais em caso de não cumprimento. Países membros da OMC, por exemplo, vão fechar barreiras comerciais com aquele país, enquanto ele não voltar a cumprir a determinação do órgão de apelação, tá? Então, olha só, o sistema de solução de controvérsias da OMC tem se notabilizado por sua coercibilidade e efetividade pela implementação, porque fecha a barreira mesmo, tá? Nessa fase, a parte, digamos, perdedora, né, ela deverá informar ao OSC, ao órgão de solução de controvérsias, caso não seja possível implementar aquela recomendação. E aí é dado àquele país um período razoável de tempo para a implementação. Se dentro do período razoável a parte não conseguir implementar a decisão, ele deverá iniciar negociações com a parte que foi vencedora, com o objetivo de chegarem a um acordo. Olha, estou tentando implementar, mas não estou dando conta. Então, aí tem que ver como é que se vai resolver na prática essa questão. Se não for possível chegar a um acordo, a parte interessada, que é a vencedora, poderá solicitar autorização do OSC para suspender as concessões comerciais, que seria uma retaliação, ok? Olha só, você tinha obrigação de cumprir. Se você não cumpriu, você vai começar a sofrer retaliações comerciais, beleza? Essa retaliação comercial, né, que seria a suspensão de concessões, será preferencialmente aplicada no mesmo setor. Se o problema está na agricultura, vai sofrer retaliação na agricultura. No entanto, se essa medida não for suficiente, a parte vencedora poderá suspender em outros setores dentro do acordo abrangido. Então, pode expandir aqui essas retaliações. E mesmo assim, se ainda for ineficaz, poderão ainda sofrer suspensões em outro acordo abrangido. Aqui nós estamos falando de retaliação cruzada. Vai cruzar todos os segmentos até que a parte perdedora, até que o país perdedor, ele cumpra as determinações da OMC, tá? Agora, se no caso da parte perdedora não concordar com o montante da retaliação, a questão também será submetida à arbitragem para que seja avaliado o valor devido. Vai ficar ao livre critério da parte vencedora também não, tá? Ela pode questionar essa quantidade de retaliações que vem sofrendo. Bom, com isso nós fechamos aqui o primeiro bloco da aula, estudo da OMC.